Vamos lá. A conselheira Cristiana tem a palavra antes do advogado, mas peço que se apresente. Dr. Fernando Jamal Macou, está presente? Vamos aguardar, excelência. Ok, presente, excelência. Está presente, doutor Fernando Macou. Vossa Excelência terá 15 minutos para suas considerações. Antes, porém, a doutora Cristiana fará um breve relatório. Tem a palavra a conselheira Cristiana de Castro Moraes. Inicialmente, cumprimento o nobre advogado doutor Fernando e farei uma síntese do relatório. Aqui se examina um pedido de reexame apresentado pela Prefeitura de Pereiras, em face de um parecer prévio desfavorável às contas de 2017. Os elementos que alicerçaram a reprovação da matéria se referem ao déficit financeiro, que representou 62 dias da receita corrente líquida. Também a iliquidez para os compromissos de curto prazo e o aumento da dívida de longo prazo. Técnica, no aspecto econômico, financeiro e jurídico, concluiu pelo conhecimento e não provimento. Ministério Público de Contas, igualmente, se manifestou pelo não provimento do reexame. Foram apresentados memoriais no meu gabinete, os quais foram devidamente analisados. É uma síntese do relatório. Tem a palavra o doutor Macou. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Edgar Camargo Rodrigues, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas, excelentíssimo senhor secretário diretor-geral e a todos que acompanham essa sessão, o meu bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de consignar aqui que a matéria fez parte dos trabalhos da primeira Câmara na sessão do dia 25 de junho de 2019, ocasião em que o eminente conselheiro relator, Dr. Edgar Camargo Rodrigues, proferiu seu voto pela emissão do parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Pereiras, ressaltando tratar-se do primeiro ano de mandato do atual prefeito, que vem executado um planejamento elaborado pela gestão anterior e empreendido esforços que, se não lograram reverter totalmente a situação das finanças, ao menos promoveram a redução do déficit financeiro e tornaram positivos o resultado econômico com a elevação de 23% do saldo patrimonial. Contudo, colocado o voto em discussão, a eminente conselheira doutora Cristiana de Castro Moraes pediu a palavra e consignou que, nesses casos, tem votado de acordo com a jurisprudência dessa Corte, no sentido de não tolerar déficit financeiro superior aos 30 dias de arrecadação, razão pela qual propôs a emissão do parecer desfavorável, que foi acompanhada pelo eminente conselheiro doutor Sidney Beraldo. E nessa conformidade, nós não podemos deixar de trazer aqui, mencionar novamente, que o caso em exame trata-se do primeiro ano de mandato da atual gestão, que recebeu uma prefeitura que vinha recebendo pareceres desfavoráveis e sucessivos déficits orçamentário e financeiro desde o exercício de 2013, portanto, em exercícios bem anteriores ao aqui analisado. Esse fato denota que o déficit financeiro verificado é advindo integralmente de atos da gestão anterior, e justamente por se tratar de um ponto de grande significância, de grande relevância na análise dessas contas, não poderia ser transferida automaticamente a responsabilidade pela sua permanência. Não se trata aqui de uma ocorrência para o atual gestor, que por óbvio não contribuiu em absolutamente nada para a ocorrência desse resultado financeiro deficitário. Ao contrário, no exercício de 2017, a Prefeitura de Pereiras demonstrou um equilíbrio na sua gestão orçamentária e financeira. O superávit orçamentário de 448 mil, correspondente a 1,97%, diminuiu o déficit financeiro vindo do exercício anterior para 4 milhões e 71 mil, ou seja, uma diminuição de aproximadamente 10% em relação ao exercício anterior. E apesar desse déficit financeiro de 62 dias, apesar de haver esse déficit financeiro superior a 62 dias, verifica-se que essa negatividade já foi assumida pelo atual gestor desde o início do seu mandato, tendo em vista que assumiu a prefeitura com déficit financeiro de 5.224 mil, o que corresponde a mais de 2 meses e meio de arrecadação da receita corrente líquida. Nesse sentido, aliás,
a jurisprudência dessa corte tem relevado resultados financeiros deficitários, inclusive superior a 30 dias de arrecadação, quando tais resultados são herdados de gestões deficitárias pretéritas, a exemplo dos TCs 4188, 989 e 16 da Prefeitura de Iporanga, 2098, 02615 da Prefeitura de Americana, 6523, 989 e 16 da Prefeitura de Restinga, dentre outros julgados. Além disso, o município de Pereiras conseguiu reverter consideravelmente para uma situação superavitária não só o resultado orçamentário, como também o resultado econômico antes deficitário, representando um crescimento de mais de 160% em relação ao exercício anterior. E ainda houve um crescimento de mais de 22% no resultado financeiro e mais de 23% no resultado patrimonial, além de uma redução do saldo da dívida de curto prazo de 6.218.000 em 2016 para 5.558.000 em 2017, demonstrando o grande esforço realizado por esta gestão, visando o desejado equilíbrio fiscal preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é demasiado a gente repisar que a atual administração encontrou a prefeitura praticamente abandonada, um déficit orçamentário superior a 4%, sem qualquer suporte financeiro, além do descontrole no recolhimento dos encargos sociais, dentre outros desacertos. E mesmo com o orçamento enxuto, a atual gestão não deixou de investir no ensino, nem tampouco na saúde, tanto que os índices apurados superaram os mandamentos legais, além de ter cumprido fielmente o pagamento dos precatórios e dos encargos sociais. No que tange ao aumento da dívida de longo prazo face aos acordos previdenciários, temos a informar que tal fato foi ocasionado pelos acordos de parcelamentos não quitados pelas gestões pretéritas, os quais constatou a instrução a plena regularidade no pagamento e o cumprimento da Prefeitura com o acordado no exercício em exame. A celebração dos acordos de parcelamento não é uma medida utilizada de forma demasiada e excessiva no município. Os termos ora pactuados, que consequentemente elevaram o índice da dívida consolidada, serviram apenas como uma medida excepcional e pontual para acomodar o endividamento em condições exequíveis e adequar o passivo com as condições de solvência e liquidação. Esta gestão incentivou ao longo do exercício o incremento das receitas próprias, manteve apenas os gastos obrigatórios, contingenciou os gastos das secretarias, limitou as despesas com viagens, com eventos, dentre outras medidas. Medidas estas que causaram efeitos consideráveis e minimizaram o prejuízo, sendo certo que nada foi apontado que denote a falta de recolhimento dos encargos sociais ou o não cumprimento dos acordos de parcelamento previdenciários. Entendemos, portanto, não ser o caso de emitir o parecer desfavorável às contas do município de Pereiras em 2017, tendo em vista que os resultados apresentados no exercício não causaram o desequilíbrio fiscal, além da Prefeitura ter atendido satisfatoriamente aos principais quesitos dos mais relevantes. Como dito, houve o pagamento dos precatórios judiciais e requisitórios de pequena monta, a transferência à Câmara obedeceu ao limite previsto no artigo 29A da Constituição Federal, ainda que se aponte o aumento da dívida de longo prazo face aos acordos de parcelamentos previdenciários, foi constatado o devido recolhimento ao INSS e o efetivo cumprimento desses acordos. A despesa com pessoal atingiu 49%, mantendo-se dentro dos limites legais e considerados por essa Corte. O município aplicou 28,29% dos recursos do ensino em percentuais superiores aos estabelecidos no artigo 212 da Constituição Federal. Também superou o mínimo obrigatório na aplicação dos recursos do Fundeb, aplicando mais de 70% na valorização do magistério, e igualmente foram cumpridas as disposições do parágrafo 1º do artigo 77 do ADCT, com a aplicação de 25,06% da receita de impostos nas ações de serviços públicos de saúde. E por todo exposto, apelamos de forma derradeira para que se reconheça o equilíbrio dos resultados apresentados pela Prefeitura Municipal de Pereiras em 2017 e seja dado provimento ao pedido de reexame apresentado e, consequentemente, seja dado parecer favorável à aprovação das contas. Era o que tínhamos a expor nesta oportunidade, agradecendo sempre a atenção dispensada. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando. Relator. Eu também cumprimento, doutor Fernando, a sustentação oral proferida
E, senhor presidente, considerando os argumentos apresentados, eu vou retirar o processo de pauta com retorno ao gabinete para uma nova análise. Perfeitamente. A matéria fica adiada. Cumprimento novamente o doutor advogado. E vamos ao item 34, de responsabilidade do conselheiro Sidney Beralda.